E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Gabriel. Meu nome é Isadora. E sejam muito bem-vindos ao No Mundo A2. É o seguinte, estamos nos despedindo da América do Sul. Agora nós vamos literalmente mudar de continente. Antes de vir conhecer esses países aqui, irmãos nossos, né? Eu achava que era tudo muito igual, ia ser muito semelhante ao Brasil, mas eu me surpreendi. Tem muita diferença cultural, gastronômica, musical. Nossa, é incrível. Foi uma viagem realmente que eu adorei. Sim, e pretendemos voltar. Sim. Principalmente pro verão. Porque tem muitos países ainda que nós não conhecemos da América do Sul e nós queremos deixar para voltar futuramente, para poder, como é que eu posso falar? Fechar com chave de ouro? Isso. Para poder fechar com chave de ouro por aqui. E dessa vez, esse país que nós estamos indo, ele fica em outro continente, é outra cultura. Nós nunca tivemos nenhum contato com a cultura de lá e eu creio que vai ser um choque cultural muito grande pra gente. Sim. Apesar que, se vocês assistem e já maratonaram no canal, eu já falei que eu viciei numa comida que é de lá. Então, pelo menos na parte gastronômica, eu sei que eu vou me identificar com esse país. Porém, as demais coisas, a cultura, música, religião, eu vou conhecer junto com vocês assim que a gente desembarcar nesse país. Eu acho que esse vai ser um dos voos mais demorados da nossa vida. Sim, porque vamos chegar só no dia seguinte. Isso, então... vai durar mais de 24 horas, isso, né? Isso mesmo. A gente vai fazer, acho que cerca de 3 escalas para poder chegar até lá, porque a gente vai subir e depois atravessar esse oceano gigantesco, né? E uma coisa que eu acho bem legal, se nesse voo tiver, porque a gente vai pegar o voo de uma companhia aérea nacional desse país. Então, geralmente, quando você está visitando um país, no voo mesmo eles já vão aclimatando assim o turista, né? Eles já vão dando algumas comidas mais características lá do lugar. Isso. Então, se nesse voo, já que é um voo nacional de lá, é uma companhia aérea, na verdade, de lá, eu espero que tenha alguma coisinha diferente aí para que a gente possa mostrar para vocês durante o voo. E aí sim começar a apresentar esse novo país, esse novo continente para vocês. Isso. Eu tô muito empolgado. Eu também. Será que nesse comecinho aí de vídeo o pessoal já sabe onde é? Eu duvido. Não, e uma coisa, eu acho que toda viagem nossa tem que ter um perrengue, senão não é nós. Ou a gente chega atrasado no aeroporto, ou o voo muda e a gente não tá sabendo. Não, tem que ter alguma coisa. Sim, hoje saímos 4 horas com antecedência. Aí não, hoje nada vai acontecer. Porque a gente tá saindo muito antecipado, a gente vai chegar lá cedo, fazer o check-in, tchau. E aí quando a gente tava saindo de lá... Nossa, foi muito engraçado. Na hora que a gente tava saindo, o Gabriel foi pra abrir o portão. Aí veio um outro hóspede de novo lá no hostel. Vocês já até viram o hostel lá. Aí ele pegou e simplesmente quebrou a chave. Aí eu, meu Deus do céu, e agora? O que nós vamos fazer? E a gente ficou trancado dentro desse hostel lá com a chave quebrada dentro do miolo, né? Cara, eu vou falar pra vocês. Eu pensei em pular do segundo andar, não foi? Meu Deus do céu. Eu pensei, porque tipo assim, dava pra subir, né? E pela varanda se pendurar e pular na rua. Então eu tava pensando em fazer isso, eu não queria perder o voo não, porque, cara, a gente faz de tudo pra não ter perrengue, mas todo voo é um perrengue diferente, cara, é impressionante. Na hora da gente sair, a chave quebrou. Oh my God, y ahora cómo lo saco, no sé. Ay, ay, ay. Espérese a ver cómo lo saco. You can help please? Because this is the key, this I see you only this. Mientras que yo busco una pinza, voy a buscar una pinza. Ai, meu Deus. Yeah, you need a pliers. Oh, you got to fly. Yes, yeah. Let me see. Não tenta você, por favor. Let me just try. Yes, ese es pequeño. Bueno. Eso. Ahora, este cara. I'm so sorry. No pasa nada, tranquilo. Es la tercera vez que pasa. Yes. ¿Por qué? Ah, Eso. bueno. Yo con ganas de que no la sacaras para que ustedes no se vayan. Ai, meu Deus. A ver, vamos a buscar. Tu tens outra? Vamos a ver si tengo Okay, otra. so last time for me to try to I call all time please. You need to push, before you turn the key. Inclusive, se você ainda não segue a gente lá pelo Instagram, é só seguir aí, ó, @no_mundo_a2.
esquece que ele é pobre. Sonhando aqui em viajar de executivo. Eita. Sei que você queria comprar uma bebida. Tem dinheiro pra isso não. Muito caro. En caso de evacuación, mandas luminosas a lo largo del pasillo y indicarán la ruta hacia la $9 na salida. cerveja. Certifique la salida más cercana está por estar incluso. Gracias. Esse foi o voo mais rapidinho que nós já pegamos, porque foi menos de 25 minutos. Foi muito rápido. E imaginar que quando nós viemos para Medellín, pegamos um ônibus de Bogotá para Medellín. Nossa, foi quase 12 horas, não foi, amor? Mais de 12 horas. Mais de 12 horas, meu Deus. Graças. Então, agora nós temos que correr, né? Por... Correr pra pegar o próximo voo agora, que vai sair daqui a 20 minutos, né? Já começa 20 minutos. Sim. Então, Aonde é? Já vai falar? Nossa conexão? agora a gente está indo fazer uma outra conexão no Panamá. Vamos lá. Queria ficar lá um pouquinho. Já pensou? Com 2 dias, já pensou? Olha só, tem alguns aeroportos que tem um banheiro para cachorro. Olha só o banheiro deles. Que legal. Tá melhor do que o nosso. Da hora, né? Esse aeroporto que a gente está aqui, hoje em Bogotá. A gente acabou de chegar e nossa conexão já é agora. Já vamos embarcar dentro de uns 5 minutinhos para o Panamá. Acabamos de chegar aqui no Panamá. O voo foi rapidinho também, e igual o outro, esse também não teve nada, nem um copo d'água. A gente correu ainda agora para poder comprar uma empanada que custou $5. Muito caro. Muito meu caro, Deus. muito caro. Então a gente dividiu essa empanada porque a gente estava morrendo de fome. Então tomara que tenha alguma coisa nesse próximo voo, porque vão ser mais de 12 horas aí até lá, então Tem que ter, amor, tem que ter. com certeza. Mas aí se for pra comprar lá também vai ser caro, viu? Porque no avião é tudo caro. Facada é segura, mas tava mais barato lá dentro do avião do que fora. Eu achei. Aqui, ó. Sabe o que eu esqueci de contar? Ah, Você ficou com pena de dar $5 na empada e tava perguntando quanto era o upgrade. Quanto? $1.000 para fazer o upgrade. Só $1.000. Deixa Meu quieto. Deus. Na volta. Na volta a gente compra. Tô jogando aqui agora. Alguém joga esse jogo? Se alguém jogar Marvel Torneio de Campeões, me avisa aí pra gente ser amigo. Já pensou se você perde? É impossível. Tu me desconcentrou. Impossível. O voo tá lotado, meu irmão. Tu quis pagar um executivo pra nós. Que dinheiro? $1.000. $1.000, tu é doido, né? Rouba logo. Aqui, ó, como é que a gente ia. Meu. Não quis, Tem uma demonstração aqui. Ah, essa janela é aquela que tem a cortininha, né? A gente regula por aqui. Isso. Ah, legal. Ah, a gente ganhou um fonezinho, não foi? Um fone de ouvido, um travesseirinho pra dormir. Travesseirinho e um lençol. Uma mantinha. Olha só que legal. Dá pra ver em tempo real algumas imagens. Por exemplo, esse daqui é da frente do avião. E esse aqui é a parte de baixo do avião. Olha só, legal. Quando a gente vai sobrevoando alguma cidade, né? Sim. Aí põe nessa pra poder ver a cidadezinha. Pô, Ah, gostei. gostei. Gostei Interessante. Nossa, tem muito filme bom aqui.
É aqui algumas informações do nosso voo. Eu tô vendo aqui que tem Caverna do Dragão, acho que eu vou assistir Caverna do Dragão. Nossa. Mas tem muito filme mesmo. Acho que eu vou assistir esse aqui. Ainda não assisti. Ah, é lançamento, né? Sim. Ah, legal. Assiste em tu. Kabinleriniz, ben Sinan Turan ve ekibim yolculuğunuzun iyi ve rahat geçmesi için sizlere yardımcı olmaktan mutluyum. Uçuşlardayız. Bu evlilikte eğlenceler için... Parece que turco é difícil, hein? Parece, viu? Sei de nada. Olha só que legal, acabamos de ganhar uma necessaire de presente. Presente, é. A passagem foi caríssima. Legal. Legal. Essa sandalinha. Que é isso? Ah, uma sandália. Aquele pantufinha, né? Aham. Uma escova de dente, uma pasta. Ai, eu queria tanto isso. Protetor de isso? ouvido. Sério? Sim. É, tem um desenhozinho aqui. Protetor de ouvido. O que mais? Cartão. Aham. Cartãozinho. É. E. Ai, que chique. Um batonzinho, um barman vegano. Que legal. Tem mais coisa? Não, só isso. E a bolsinha. E o que é isso aqui? Deixa eu mostrar aí, não? Não. Uma meia? Uma meia. Par de meias. Olha, amor, você queria um desse? Ah, isso aí eu tava querendo, é verdade. Ah, legal. Gostei. A Isadora tem um tapa-olho, mas eu não tenho. Pronto. Ganhei Você um. tava precisando de um desse, que a gente não comprou. Verdade. Tinha a opção de macarrão ou frango, eu escolhi o frango, olha só. Tem um arrozinho, um frango, uma salada de vegetais. Aí tem uma salada crua aqui. Aí um bolinho que ela trouxe depois. Tá bem quente esse bolinho. Parece de chocolate, né? Parece. Aí tem um sorvetezinho aqui e um bolo gelado. Aí pra bebidas eu pedi um vinho e uma água. Você pediu o quê? Um suco, foi? Tinha um suco. Ah, será que tá bom? Espero. Ó, esse aqui na verdade é um pãozinho marrom. Olha só. Essa é a sua técnica pra cortar? Cortar na mão, que tá muito duro pra cortar na faca. Ele é bem crocantezinho por fora e por dentro ele é maciozinho. Poxa, me iludi. Achei que era um sorvete, ó. É uma bolinha bonitinha. Na verdade isso aqui é hummus. Deixa eu abrir aqui. Hummus. Bem consistente. Bonito, né? Bonito. Bom, Bom, muito bom. olha aí, já amanheceu. Nosso cafezinho da manhã. Eu pedi uns ovos, vi um cogumelo e eu acho que é um abacaxi, viu? Deixa eu provar logo. Se tava certo, é batata. Batata. Muito bom. Saladinha de frutas e vem um queijo aqui pra comer com esse pãozinho. Suquinho de laranja. Acho que seu. O meu, a única diferença da Isadora é porque eu pedi waffles em vez de ovos. E ele se arrependeu? Me arrependi, foi. Não, dividi. All be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be Meus amigos, chegamos a Istambul. É uma cidade muito peculiar. É a única cidade no mundo que fica em 2 continentes. Metade dessa cidade está na Europa e a outra metade na Ásia. Então eu acho que vai ser um bom começo pra gente que está começando a desbravar agora o continente asiático. A chegada aqui pelo aeroporto de Istambul foi um pouco conturbada, viu? Só confusão. Parece que a gente chegou com o pé esquerdo por aqui. Não, mas a gente não vai deixar isso abalar. A gente chegou e aí as nossas mochilas, né, que a gente despachou, e a gente nem gosta de despachar, cara. A gente despachou e estavam sem as capas, o mochilão da Isadora, eles cortaram os zippers para poder abrir.
E um o dos cadeado- cadeados, é. um dos cadeados eles conseguiram abrir, não sei como, mas eles conseguiram abrir. Sim. Somente 2 que ainda conseguiram ficar intactos. E justamente os 2 que não conseguiram abrir, o que é que eles fizeram? Eles cortaram, como eu falei pra vocês. Cortaram todos os zippers, né? A cordinha do zíper Sim. que tinha. Sim. E foi bem cara de pau mesmo, né? Foi bem na cara de pau. Mas vocês lembram que aconteceu, acho que esse mês aqui na Turquia, com... Acho que era brasileiro, né, ele? Não, o cara era turco e aí aconteceu lá no Brasil, no aeroporto Sim. de Guarulhos. Trocaram as etiquetas da bagagem dele por uma bagagem com droga, foi mó onda. Então quando a Nossa, gente já viu fui isso, e sem falar que as nossas bagagens tava tudo revirado, né? Tava tudo revirado, tudo de cabeça pra Tivemos baixo. que conferir tudo lá em frente à moça que trabalha na Turkish, né? Foi, porque, como eu falei pra vocês, eles, além de revirar, eles trocaram muita coisa de lugar. Eu acho que eles tiraram realmente tudo que tinha dentro. Não sei se pra vistoriar, não sei o que foi que aconteceu, mas eles tiraram tudo e colocaram novamente, e colocaram tudo no lugar que eles queriam. Só socaram as coisas lá dentro. Mas graças a Deus nada demais. A gente passou lá no como é que chama? No guichê da Turkish, fez a reclamação, abriu o pedido para reembolso dos danos materiais que a gente teve. Ó, o cadeado da Shein, eles não precisaram cortar, porque eles só colocaram o código e abriu. Agora aqui, ó, tá tudo cortado. O cadeado. Eles iam cortar na cara de pau. Menina, agora tá ruim pra gente, viu? Não aprendemos a falar turco. E quando é mais, pelo menos até agora, né? A gente ainda não chegou no centro e muita gente não fala inglês e a língua dele é turco e acabou. Olha que chique, aqui tem até uma máquina de bebidas. Gabriel tá tentando pegar alguma coisa ali pra gente. Aqui tem uma TVzinha, ó. Isso tá quebrado, não sei se vai funcionar. Mas tem uma TVzinha. Trouxe o quê? Um biscoitinho. E um refri. Nossa, essa Fanta tá judiada, viu? Olha aí. Que é arremessada lá de cima, né? Já cai se machucando todinho. Bora comer, né? Agora comeu. Não sei de que é não. Vocês conseguem entender qual é o sabor? Deixa eu ver. Ainda bem que tem a figurinha. Vamos comer pelas figurinhas. O cartão da Wise, se você não tem o seu, tá perdendo tempo. Clica aqui Ajuda, viu? Oh, demais. Isso aqui salva a pele de um, viu? Se você ainda não tem o seu, clica no link da descrição. Peguei aqui lá do voo. Abri pra gente limpar a latinha. Bom, tá todo mundo olhando pra nós. Todo mundo olhando pra gente. Todo mundo vai assistir um filminho agora. E a gente... Pensa num bicho azarado. O que acontece, amor? De vez em quando todo mundo ligou, menos o nosso. Meu Deus do céu. Olha só. Não era pra ser. Não era pra ser. Olha só, acabamos de chegar no hotel. É esse aqui. A gente já fez o check-in também. Agora. Custou... depois eu vou falar pra vocês quanto custou, porque eu não lembro de cabeça. A Isadora aqui. Vamos subir. Ainda bem que tem elevador, viu? Ainda bem. Nossa. Afasta Você aqui, isso aí. sentiu? Apertadinho. Ai, Meu Deus do céu. que susto. Caraca. Deixa eu mostrar pra cá. Jesus amado. Nossa, levou um susto porque o bicho afundou. Deixa eu hein? ler aqui quantos quilos. 320 quilos. Acho que não estamos pesando isso, não. Nossa, que susto. É no Ele falou quarto andar. que pode pagar em dólar, euro ou libras. A gente Melhor. que decide. Tá bom então. Mais uma vez. Caraca. Amanhã a gente vai ter que sacar dinheiro, porque a gente tá sem dinheiro pra poder pagar o hotel. Sim, a gente achou que ia dar de pagar no cartão, mas Ele não aceita aceita cartão. Não tem Amanhã. problema não. Amanhã a gente vem e paga. Sim.
Opa, tá escuro. É porque é uma taxa muito alta pra sacar. 402. Deixa eu pro outro lado. Ah, foi bom que foi também no quarto andar. A vantagem é porque não vai fazer tanto barulho aqui, hein? Deixa. Sim, verdade. A gente ficou nos últimos hotéis que a gente ficou. Era bem no primeiro, no segundo piso. Nossa, o barulho da rua é terrível. Você acorda cedo, tem que botar a chave. Ih, bebê. Fechei. Sempre pegamos um quarto que tem uma cama assim, Uma né? cama assim sobrando. Ah, Que legal. bom, né? Ok, você dorme aí quando nós brigar. Tá aí, ó, uma cama de casal, uma de solteiro. Uma TVzinha aqui. Ah, legalzinho o quarto. Só não gostei muito do cheiro. É, o cheirinho de esgoto, né? O cheiro tá forte aqui, tipo de esgoto. Aqui o banheiro. Mas foi o preço que me pagou. É, a gente pagou bem baratinho, vou deixar o preço aqui pra vocês verem. E é isso. E a gente tá no centro da cidade. E esse era o mais barato, viu? O mais barato que a gente encontrou aqui. Que eu tô falando assim, é o mais baratinho, mas foi caro. É, verdade. Mas entre os... Comparado com os outros, Sim. né? Esse era uma pichincha. Assim, ah tá, tô vendo o ar-condicionado aqui. É porque tá quente esse quarto. Olha só, mais uma dica aqui sobre dinheiro para vocês. A gente está tentando sacar aqui em dólar, em euro, em um ATM que ele não cobra taxas aqui na Turquia. Porém, ele não está deixando a gente efetuar o saque. Então a gente abriu aqui o aplicativo da Wise, Sim. deixamos o valor em euro e conseguimos criar um saldo. Volta lá. Eu ia mostrar, pessoal. Tá. Olha Aí- o tanto de moeda que tem, olha. Tem várias moedas, mas na hora que você procura, ó, a que você quer, né, no caso. Ó. É porque já Acho tá que lá, você né? já criou. Aham. É, eu já Que a criei. gente acabou de criar um saldo em lira turca. Olha Ah, só. então ela já tá aqui, ó. Então, a partir de agora, nós podemos utilizar a moeda local aqui sem problema nenhum. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o nosso saldo em euro e converter agora para lira turca. Converte aí uns 35 euros pra gente. Isso. Olha só, 35 euros vai dar 1.037 liras turcas. Pode ser. Converter agora. Pronto. Pronto, agora já dá de sacar. Mostrei o saldo lá agora. Olha aí, ó, automático, instantâneo. Então agora a gente vai utilizar esse ATM aqui que não cobra taxa para poder fazer o saque dessas 1.000 liras. Sim, porque senão, se toda vez pagar uma taxa, já é um almoço aí toda vez. E a gente sempre deixa aqui para vocês, pode ir lá. A gente sempre deixa aqui para vocês o link da Wise na descrição. Então, para você que está pretendendo fazer uma viagem internacional, não importa qual seja o país, sem sombra de dúvidas, utilizar a Wise é o melhor caminho. Porque atualmente tem alguns bancos que agora você pode passar para dólar, pode passar para euro, mas tem países que se você utilizar dólar e euro, você sai perdendo justamente por conta das taxas que os caixas eletrônicos cobram de você. Então a gente está utilizando esse banco aqui, olha, um banco turco, para poder fazer esse saque aí. Olha que Agora bonito. sim, hein, papai, com lira turca na mão. Bonito, né? Nossa, poxa, saiu da mesma. Poxa, não tem nenhuma pequena pra gente colecionar. Olha aí. Aí fica Essa de- difícil. Deixa eu ver essa de 50. Cabeça pra... Aí. Mostra frente e verso da de 100, pessoal. Nossa, bonita, né? Bonitona ela. Sim. Uhum. Toca. Se a gente for Sacar mais, pegando, né? se a gente for pegando mais moedas aí conforme os dias, amanhã a gente vai visitar o Gran Bazar, né? Sim, Aí já que aproveita inclusive pra- tá bem pertinho. Tá bem pertinho. Então, ainda no vídeo de hoje vocês vão conhecer ele com a gente. E se a gente for pegando mais moedas aí de menor valor, a gente vai mostrando pra vocês também. Acabamos de chegar aqui no hotel e aquela quantia que a gente tinha sacado não foi suficiente para poder pagar a hospedagem. Então nós tivemos que sacar mais dinheiro ainda. Nós vamos descer agora para poder efetuar o pagamento das diárias e olha o tanto de dinheiro que deu, cara. Fica rico, fica pobre. Vai todo pra hospedagem. Quem assistiu os vídeos aí pela Colômbia, a gente está vindo da Colômbia, né? Se você não está acompanhando os últimos vídeos, vocês viram que nós utilizávamos notas assim de 100 mil, 200 mil, 50 mil pesos colombianos. E aqui nós não temos notas tão grandes assim, né? A maior nota é a de 100 e justamente por isso a gente tem que
andar, né, tem que sacar uma quantidade de dinheiro exorbitante. Olha só, espalhe aí na cama pro pessoal ver. Ó, esse dinheiro todo aí, ó, ele é suficiente para pagar somente as 7 noites de hospedagem que nós reservamos aqui. Como a gente falou para vocês, esse é um dos hotéis, é o hotel mais barato que a gente encontrou aqui. Sim, porque, por exemplo, aquele caixa que a gente tava, ele sacava cada 1.000 liras. Então, já pensou se a gente fosse pagar 5 euros, 10 euros para cada saque? Ia ser muito dinheiro. Isso, a gente chegou a ver uns ATMs, né, que eles cobravam a cada saque, cobravam $5. Independente do valor. Isso, então imagina se você tiver um cartão que ele só utiliza dólar. Toda vez que você for sacar 1.000 liras, você perde $5 aí brincando. Então, Sim. é muita coisa, cara, é muita coisa. Porque já pensou, um exemplo, aqui foram mais de 5.000 liras. Só nessa brincadeira a pessoa ia ter perdido aí uns $25. Isso, né? Isso é verdade. E lá na Colômbia, a gente esqueceu completamente de falar qual era o banco que a gente estava sacando lá. E lá era o da Vivienda. Nossa, salvou a nossa vida. Bom dia, meu povo, novo dia começa, nosso primeiro dia aqui por Istambul. E só pra variar, a gente já acordou perdendo o café da manhã. Nem me fale, nossa. Acordamos muito atrasados e agora a gente tá indo em direção, na verdade, ao Gran Bazar. Porém, antes de chegar lá, a gente vai parar para poder comer alguma coisa, porque a caminhada daqui até lá vai dar cerca de uns 40 minutos. Então, para não ir com fome, a gente vai parar, comer alguma coisinha. Olha só, a gente entrou nesse restaurante aqui e pedimos esse prato. Um prato com almôndegas e isso aqui parece o que, amor? Então, parece lentilha. Lembra lentilha, mas eu não sei. Um macarrão frito aí do lado também, mas é muito bom. O que você achou? Achei diferente. Ah, gostei. Parece esse feijãozinho, né? Sim. Mas tá bom, também não precisa nada. Acompanhado disso aqui, eles mandaram essas torradas também. Nós pedimos uma Pepsi para beber. Você nem disfarçou que tinha mordido já. Será que alguém tinha percebido? Bora virar aqui, ó, pelo menos. Vira ela para deixar bonitinha. Pronto, agora. Mas tudo isso aqui custou 165. Eu vou deixar a conversão aí na tela para vocês poderem conferir. Mas eu tô gostando da comida turca, viu? Comemos poucas coisas aqui até agora. Na verdade, hoje, por exemplo, isso daqui é a primeira coisa que a gente está comendo. E eu gostei. Assim que a gente for descendo mais em direção ali ao Gran Bazar, a gente vai experimentando algumas coisas de rua também, né? Sim, pra ir diferenciando. Nossas primeiras impressões por aqui é o seguinte. Aparentemente é uma cidade muito segura. A gente viu que realmente a questão de roubo mesmo praticamente não há. Porém, tem pequenos furtos, né? Se você bobear, deixar alguma coisinha vacilando, principalmente em lugares muito turísticos, você pode ser furtado. Porém, se comparado com as demais cidades que a gente veio passando aí ao longo dos últimos meses, não chega a ser uma grande preocupação, né? O que mais que a gente percebeu por aqui? A questão do idioma, né, amor? Sim, o pessoal aqui, eles não se esforçam em falar inglês. Isso. É no idioma deles e acabou. Você vai ter que falar alguma palavra em turco. Por falar nisso, eu tenho até que já começar a pegar pelo menos os cumprimentos, um obrigado, de nada, um adeus e um oi. Eu acho que eu tenho que pegar em turco. Sim. Porque apesar do turco ser derivado também do latim, né? Sim. Ele é muito diferente, ao contrário, por exemplo, do italiano, do espanhol, do francês, que a gente ainda consegue entender uma coisa ou outra. O turco a gente não está conseguindo entender literalmente nada. Hoje de manhã a gente colocou no jornal, não foi? No jornal local. Sim, nossa, uma bagunça, entendeu? E não deu para entender nada, cara, nenhuma palavra. Então a gente vai pegar algumas palavrinhas para começar, pelo menos, a ser gentil, né, com as pessoas. E o inglês mesmo você só vai encontrar aqui geralmente nos hotéis, quando o hotel tiver realmente um recepcionista que fala inglês, ou em algum restaurante. Sim, imagine quando a gente for pro interior. Imagina, cara, imagina. A gente vai passar essa primeira semana aqui por Istambul e o nosso plano até agora é ir descendo pro interior da Turquia e conhecendo outras cidades que não são tão faladas e não são tão famosas assim, porém são muito bonitas e tem muita história para poder contar. Então a gente quer compartilhar isso daí também com vocês. Ai, tô cansado já. Bora, corre. Mas é isso aí, galera. Olha o milhozinho assado aqui.
Eu prefiro cozido. Você prefere cozido? Eu prefiro. gosto de milho assado assim. 25 mil. Pô, 25 Tá liras. em peso Já colombiano. tem peso ainda. Custa 25 liras. Ah, Que dá a gente, R$5, né? por aí. Não. A gente, na verdade, a gente tá se acostumando, né? Ainda Dá, a gente dá não conseguiu. confusão na nossa cabeça. Tá uma confusão. Porque assim, cada 100 liras custa R$17. Pouco mais de 17,50. Então ainda tá muito confuso, ainda é muita coisa para poder... como é que se fala? Estamos em pesos colombianos. Ainda tá com confusão muito grande. Como vocês estão vendo, é o nosso primeiro dia por aqui. Mas eu creio que nos próximos dias a gente já consiga raciocinar melhor o preço das coisas. Mas claro, como vocês estão vendo aí no vídeo, toda vez que a gente falar o preço de alguma coisa aqui no vídeo, a gente coloca a conversão embaixo para que vocês possam saber o quanto custa mais ou menos. Sim. Uma coisa diferente também que eu percebi é que eu já passei em alguns restaurantes e eu vejo o pessoal fumando lá dentro. E é uma coisa curiosa, né? Porque no Brasil a gente não vê mais isso. Praticamente não existe mais isso de fumar em ambiente fechado, né? Sim, ou tem um ambiente só para fumantes, né? Outra coisa foi os gatinhos, né? Ao contrário da maioria dos países em que o cachorro é o animal de estimação favorito das pessoas, por aqui os gatos, nossa, são amados. Por todo lado você vê gato. Sabe aquilo quando a gente está almoçando, jantando em alguns restaurantes brasileiros, principalmente beira de rua, que fica um monte de cachorro assim, esperando por comida? Aqui são os gatinhos, eles ficam na beira das mesas aqui esperando por comida. É muito engraçado. São lindinhos demais. E são bem recebidos, né, por eles. Eles são bem tratados, você não vê ninguém chutando ou maltratando os gatinhos. É muito legal de ver. Bom, e esse aqui é o Gran Bazar. O Gran Bazar é um dos maiores mercados do mundo. Para você ter uma ideia, por aqui passam entre 250 mil até meio milhão de pessoas por dia. É muita gente. A especialidade deles aqui é ouro. Como vocês podem ver, a maioria das lojas aqui atrai você pela vitrine. São muitas joias, diamantes, ouro, prata, de tudo enquanto. Porém, por aqui você também consegue encontrar doces, roupas e de tudo um pouco, né? Porque, afinal de contas, isso não deixa de ser um mercado. É muita gente, como você pode perceber, é difícil até de andar. A galera para aqui para tirar bastante foto e as lojas são esplendorosas, porque eles querem atrair vocês pela vitrine. Outra coisa muito interessante também é que eles estão sempre oferecendo um chazinho para você na porta das lojas. Porém, tem um truque aí. Se você aceitar esse chazinho, você está sendo convidado a entrar e significa que você está disposto a iniciar uma negociação com o vendedor. E ai de você se não comprar nada, viu? E eles são muito bons de negociação. Dependendo do seu choro aí, você consegue desconto de até 50% em uma única peça ou em tudo que você quiser comprar. Olha só o tamanho daquilo, cara. Eu sou doido por kebab. E o tamanho da fila é maior ainda? Olha o tamanho dessa fila, cara. Até desmotiva, né? Será que é quanto, hein? Não sei, mas tem uns preços ali do lado, olha. Caraca, é tanta carne que ele faz que ele pega com aquelas pazinhas que parece aquelas pazinhas de lixo, sabe? Mas só que ela é de ouro, ela é dourada. É verdade. Caraca, é muita ostentação. Tem muita gente, deve ser bom. Não é possível que essa fila aqui toda seja à toa. Olha só. Agora me deu vontade. Bora pra fila. Que ficou muito famoso pela quantidade de ouro que eles negociam. São muitas lojas, muitas joalherias em que você pode encontrar literalmente peças inteiras feitas de ouro. Então é muita ostentação, cara, por aqui, é muita ostentação. Só que eles não vendem só isso, é lógico, né? Por aqui você encontra de tudo, como qualquer grande mercado aí pelo mundo. Roupa, comida, joias, relógios, perfumaria, enfim, de tudo um pouco. Caraca. Acho que eu quero uma blusinha de ouro. Uma Tô blusinha fazendo nada. simples, anti-shirt. Olha só, cara. É muito ouro, cara. Olha esses braceletes. Cada bracelete desse é um carro. Tipo isso. Aí eu queria a blusinha e um bracelete pra combinar.
Nos próximos vídeos a gente vai trazer vocês com mais calma para poder dar uma volta aqui pelo Gran Bazar com a gente, além de conhecer outros pontos aqui de Istambul, viu? Então tem muita coisa, a gente está só começando a nossa jornada aqui pela Turquia. Se você quer acompanhar toda essa aventura, se inscreve aí no canal, que eu tenho certeza que você vai curtir bastante. A gente ainda tem muita coisa para conhecer por aqui. Bom, e como eu estava falando ontem para vocês, a cidade de Istambul é uma cidade muito peculiar e única no mundo, porque ela fica localizada entre 2 continentes. Na verdade, ela tem um lado no continente europeu e outro no lado asiático, que eu vou mostrar para vocês agora. A gente caminhou até a ponta aqui da cidade de Istambul, onde é possível ver a divisão entre os 2 continentes. Ou seja, se eu atravessar o mar, eu já estou na Ásia, e do lado de cá, onde eu estou agora, é o lado europeu. Deixa eu mostrar agora isso aqui para vocês entenderem um pouco mais do que eu estou falando. E desse cais aqui, nós conseguimos enxergar perfeitamente os 2 continentes. Desse lado esquerdo aqui é a Europa, e aqui o lado asiático. Se eu der um zoom, olha, a gente consegue ver um pouquinho ali do lado asiático da cidade de Istambul. E para esse lado aqui, que é o lado que nós estamos, na verdade, é o lado europeu. Então daqui dá para a gente decidir, né, para onde a gente vai seguir nossa próxima viagem, nossos próximos países. Ou a gente segue aqui para a Europa, ou nós podemos seguir aqui para o lado asiático e conhecer alguns países asiáticos também. E aí vocês vão ajudar a gente a decidir um pouco isso. Mais uma vez. Na verdade, o último país foi a galera que decidiu, né? Foi a Colômbia. O pessoal que escolheu lá foi acirrado, viu? Quase que deu empate. E por sinal, olha, atrás da Isadora tem um porta-aviões turco. A gente não sabe se qualquer civil pode entrar, mas tem uma fila aqui para entrar nele. E como um bom brasileiro, vamos pra fila. Então é isso, nos próximos dias vocês vão conhecer um pouco mais de Istambul e da Turquia com a gente. Até porque nós não vamos ficar somente na cidade de Istambul, nós vamos conhecer outras cidades aqui do país e claro que a gente vai levar vocês com a gente nessa aventura. Então, se você quer acompanhar todos esses vídeos, não esqueçam de se inscreverem aqui no canal. Um grande abraço em todos vocês, fiquem com Deus e tchau, tchau!